Então vamos, amigos, mentalizar Jesus, nosso grande irmão, nosso maior mestre. Mentalizar as suas mãos, iluminando, nos protegendo, nos acolhendo, que nós possamos estar abertos a receber todo o seu amor. Porque antes de o buscarmos, ele já está por nós, nos esperando, nos orientando. Que nós possamos estar com os ouvidos, os olhos e o coração abertos para receber todos os seus ensinamentos, toda a sua proteção e o seu carinho. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos nessa noite em seu nome, para estudarmos, para trazermos um pouco de conhecimento e luz a nós mesmos e a todos aqueles que estão conosco assistindo essa reunião, nossos irmãos desencarnados. Que Jesus nos acompanhe junto com os seus amigos maiores, os nossos espíritos protetores, e que possamos absorver todo o conhecimento, luz e vibração de amor durante essa reunião. Que assim seja. Obrigada, Paula. Eu vou colocar aqui o texto. Então, hoje nós faremos uma reflexão sobre o karma. É uma história muito interessante, né? Que vai nos permitir compreender, às vezes, familiares difíceis, né? Que temos na família, às vezes, não é? Então, vamos lá. Adriana, pode começar a leitura, Adri, por favor? Sim, com certeza, gente. Vamos lá. Reflexões sobre o karma. Um caso de reencarnação identificada. O estranho caso que vou contar aqui começou por volta de 1975 no estado do Pará, com alguns de seus personagens consultando Chico Xavier em Uberaba, Minas Gerais. No verão de 76, o médium Chico recebeu a visita de uma professora muito simpática, acompanhada de seu irmão, um rico fazendeiro com muitas terras, lavouras e gado naquele estado. Contou à professora que seu irmão ali presente tinha uma filha única de 21 anos, que se apaixonara por um rapaz filho de outro fazendeiro. Cujas terras eram limítrofes com os campos de seu irmão. Precisamente por causa de divisas de terra, os dois homens tornaram-se inimigos mortais, com atentados de ambas as partes. De forma que seu irmão, ao saber da paixão da filha pelo moço, primeiramente advertiu-a com a máxima severidade. Mais tarde ameaçou deserdá-la e mais adiante prendeu-a por 10 dias a pão e água no porão da casa da fazenda. Como a jovem não aceitasse o término daquele amor, o pai enviou-a para São Luís do Maranhão, como interna num colégio de freiras. Nesse ponto da narrativa, o fazendeiro toma a palavra e diz a Chico Xavier: Seu Chico, sou de outra religião, mas aceitei vir aqui com minha irmã para lhe dizer que mesmo essa mudança de cidade não adiantou, porque o cabra da peste descobriu o paradeiro da minha filha, indo morar em São Luís. Trouxe-a de volta e agora estou diante do Senhor para saber se o Senhor tem alguma reza forte para que a minha Aninha esqueça esse cafajeste. Se não tem, o único jeito de solucionar o caso é mandar esse cara para os 7 palmos. Não vou entregar minha fortuna para o filho de meu pior inimigo. Chico ponderou-lhe que um tal amor sugeria o encontro de almas gêmeas, que um tal amor não deveria ser proibido, que matar o rapaz também não extinguiria a ligação de compromisso entre os dois,
e que a única prece a fazer era pedir muita inspiração a Deus, aos nossos espíritos superiores e etc. No dia seguinte, os dois irmãos regressaram a Belém do Pará e um mês após essa visita, soube-se que o rapaz apaixonado fora morto numa emboscada por 2 pistoleiros. Caso esse que a polícia não haveria de deslindar. 5 anos após esse acontecimento, a professora paraense retorna a Uberaba para falar com o médium Chico, a quem contou isso. Após a morte do rapaz, sua sobrinha caiu em profunda depressão, quase à loucura. Ficou 6 meses interna num hospital psiquiátrico, após o que ganhou alta médica em observação. A seguir, a insistentes rogativas de seu pai, concordou finalmente em casar-se com o filho de um fazendeiro da região, este muito amigo da família. Feito o casamento, com grande pompa e circunstância, 11 meses após, nascia um lindo e robusto menino, quando então passou a surgir um novo problema. Com apenas 1 mês de idade, a criança demonstrava estranha alergia pelo avô, felicíssimo com o neto varão. Ao longo de 3 anos, uma imensa equipe de médicos especializados, psicólogos e pediatras examinou o menino sem êxito, nem explicação plausível. Eu posso continuar, Adri? Eu vi que apareceu o amarelinho, eu falei, opa. Agora, a tia, obrigada, viu? Agora, a tia vinha indagar de Chico Xavier se havia algum remédio para inverter ou melhorar essa situação, possibilitando que a criança gostasse um pouco mais do avô. Ao que Chico respondeu: infelizmente, agora pouco há a fazer. Estão me dizendo aqui que o espírito dessa criança é o do próprio rapaz que foi morto. A paixão de ambos não se findou com a morte dele, não tendo podido entrar em sua família, não tendo podido entrar em sua família pela porta do matrimônio, voltou aos braços de sua amada por via da reencarnação. Não sei o que aconteceu depois. Perdi o contato com esse impressionante e raro caso de identificação reencarnatória, dentro das leis de causa e efeito. Meditem nele os que imaginam enganar ou iludir as leis de Deus com expedientes obsessivos e malvados. Fernando Worm. É uma pergunta aqui. O próprio Cristo revelou-nos que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Registra a Bíblia que Elias mandara degolar diversos filisteus. Sabemos também que João Batista foi degolado a pedido da mulher de Herodíades, e sua filha Salomé. Jesus amava João Batista, mas, de qualquer forma, a lei kármica, lei de causa e efeito, crime e castigo, funcionou também para o anunciador dos novos tempos. É assim que a morte de João Batista deve ser interpretada? Antes de responder por escrito, Chico fez um breve comentário. Observe que após a morte de Batista, que entristeceu o mestre, Jesus prefere não mais falar no precursor. Por quê? Se João Batista tivesse se encomendado à misericórdia divina e não só à sua justiça, é bem possível que o outro teria sido o seu fim. Todos nós, inferiores ou evoluídos, devemos invocar sempre misericórdia, que é amor sublime. Em seguida, toma do lápis e registra o seguinte: conforme ensinamentos da espiritualidade superior, sempre que estejamos em função da justiça, devemos exercê-la com misericórdia. Cremos sinceramente que João Batista, o precursor, era Elias reencarnado. O respeito devido ao Evangelho não nos permite anatomizar o problema da morte de João Batista. Mas perguntamos a nós mesmos, na intimidade de nossas orações,
se ele não se teria exonerado do rigor do karma, caso agisse com misericórdia no exercício do que era considerado de justiça para a família de Herodes. É um ponto de minhas reflexões na veneração com que cultivo o amor pelos vultos inesquecíveis do cristianismo. Fernando Orme, julho de 76, Lições de Sabedoria, Marlene Nobre. Muito bom, boa noite a todos. Não, você já está abusando hoje. Boa noite, César. Oi, Débora. Boa noite, Marcos. Ele já me fez fazer a prece, agora ele quer o quê? Então, vamos lá. Esse texto, ele saiu na revista, na Folha Espírita, né, que era uma publicação que estava sob a responsabilidade da doutora Marlene Nobre, e esse jornalista, o Fernando Orme, ele publicou várias coisas, né, nos anos 80, de muitas entrevistas, causos do Chico, né, e a doutora Marlene compilou isso num livro que chama Lições de Sabedoria, então está no nome dela o livro, porque ela era responsável, mas são artigos do Fernando Orme, né. E esse é um caso muito interessante, né, porque parece um caos, né, mas eu acho que tem aí muita coisa séria para a gente parar e pensar, né. Primeira coisa que me veio, assim, quando eu li a primeira vez, foi como a gente acha que pode brincar com a vida, né? Como a gente acha que pode manipular o destino. No entanto, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, assim, César, quer dizer que se eu vejo meu filho embarcando numa paixão perigosa, eu não devo fazer nada? Lógico que deve, né? Notemos que esse homem não era espírita, e o problema dele não era com quem a filha estava, né? Era o problema que era filho do inimigo dele, e o problema era o dinheiro dele. Não era o bem-estar moral da filha, né? Ele não queria saber se ela estava com alguém decente, se o rapaz era bom, se era correto, né? E nada disso entrou em consideração para ele. O que entrou é que ele era filho de um inimigo e que o dinheiro dele, por extensão, acabaria na mão desse rapaz. Né? Então, ele vai até o Chico, convencido por outros, não porque ele queria uma solução correta e honesta para o problema, ele queria que o Chico fizesse uma mágica para ele obter o que ele queria. Né? Então, ele não foi até ali, ele foi ali simplesmente porque ele queria, bom, ninguém resolveu, talvez esse tal de Chico resolva o meu problema, né? E me dê aquilo que eu quero. E se ele não me der, eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não, né, cair na história do romance. É almas gêmeas, né? A gente não sabe se o Chico disse isso, é o jornalista que está dizendo, e ele diz, parece ser um caso de alma gêmea, né, de pessoas que têm uma grande afinidade. Porque se não fosse, se extinguiria, né, com o afastamento, o rapaz não insistiria e falaria, tá bom, né, fica com Deus e eu vou cuidar da minha vida. Mas eu faço essa introdução para dizer que a gente tem que ler, né, e tem que ficar atento, né, para não se deixar seduzir pela história romântica e não ver, por exemplo, uma série de... Não é só uma questão de reencarnação. O que queria esse pai? Né? Por que ele estava brincando assim com as coisas? Né? E ele deu sorte, porque esse menino poderia ter virado um obsessor dele ou da filha, né? E ficado grudado neles ali por décadas, destruindo a vida deles. Né? Ele deu sorte ainda que ele foi trazido à reencarnação. Porque em muitos casos não acontece, né? Fica ali perturbando e obsedando, né? Então, tem muita coisa aí, né? Eu vou parar por aqui para dar espaço e voz a outros. A Débora levantou a mão, ou o Marcos, não sei, mas vamos abrir para todo mundo. Então, na verdade, adorei o tema, foi uma coisa que eu até conversei com a minha mãe hoje sobre isso, porque minha mãe ela tem alguns problemas com a minha avó, e eu tenho certeza que são coisas que vêm já de longa data, assim. Mas você sabe que você falando da sua interpretação,
da interpretação no caso do jornalista de alma gêmea, eu penso que pode ser também até que de alguma forma esse dinheiro tinha que ir para esse menino, né? Porque ele não deixa de ser um herdeiro desse dinheiro agora. Então, tu pode ser até, eu não sei, o dinheiro se algumas vidas atrás foi tirada dele, né? A gente não sabe a história, mas tem essa interpretação também que às vezes não é nem pelo amor à filha, mas vai ser um herdeiro, né? De alguma forma. Mas é interessantíssimo como os elos, né, vão... É muito, muito legal isso. E a gente vê que principalmente quando a gente tem algum problema com algum ente querido, né, assim, é lá que tem alguma história por trás. É exatamente isso que eu falei para minha mãe. Eu falei, mãe, se é relacionamento fácil, com certeza a gente não tem tanta assim, não tem uma prova, né, que a gente está passando. Eu imagino que essas situações mais difíceis com relacionamentos é o que traz para a gente a lição, a evolução, enfim. Então, é fantástico, esse assunto é muito bom. Obrigada por ter trazido ele para a gente. Obrigado, Débora. E o que você viu é muito interessante, né? Porque, antes de passar a palavra para a Adriana, realmente, né? Tudo indica que ele era o herdeiro dessa fortuna, né? E vai saber que história tem por trás disso, né? Então, assim, o homem brigou, porque a questão era para quem ele ia deixar o dinheiro, e teve que deixar para aquele que ele não quis e que ele queria, né, impedir. Então, você viu um aspecto também, que é outro aspecto interessante da história, né? Com certeza tem uma história aí por trás que o Chico não levou adiante, nem falou para ninguém, né? Oi, Adriana. Quando eu li a história, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi que, assim que o moço morreu, acho que ele ficou tão grudado nela ainda, pelo amor que ele tinha por ela, por isso que talvez ela tenha ficado nesse estado talvez de loucura, né? Talvez ele fosse um obsessor ali, que nem queria ser obsessor, não era por mal, mas por ele ser ainda apegado a ela pelo amor que ele tinha, né? Então ele ficou ali, ela ficou toda transtornada, exatamente talvez por essa ligação, essa simbiose entre os dois ali, né? E aí talvez, não sei, fiquei imaginando assim, né? A história por trás, assim, né? Talvez não sei, né? E talvez ele tenha sido tratado, desligado e tratado, e justamente para poder reencarnar, né? Como filho, né? Não sei, foi só um detalhe que eu imaginei. Muito bom, obrigado, Dri. Palavra aberta. Bom, tudo compreendido. Bom sinal. Ok. Bom, você sabe que na minha família tem também um caso, afeta na família da minha esposa, que eles se separaram e a raiva que um tem do outro, hoje em dia faz 7 anos que se separaram, faz 7 anos que tem um pé de guerra danado, uma raiva envolvendo o filho, uma raiva assim, tão grande que eu tenho quase certeza que eles são, problema de vida passada, também morriam de paixão, namoraram, foi o primeiro namorado, ficaram juntos, mas separaram, mas é a pior separação que eu já vi na minha vida. Não sei se pode, bom, pode sempre ter pior, mas pé de guerra, faz 7 anos que eles estão em pé de guerra aberto, 12 processos, duas processos contra o Gutenberg, outro processo a um, ele já foi preso que não pagou pensão, 7 anos arrastando isso, eu fico pensando que realmente ele está acabando com a família, com os filhos, 3 filhos, acabando com a família, os filhos meio revoltados já, então eu acho que isso eu também acho que é um caso de vidas passadas. Né? Muita raiva. Não tinha por que tanto assim. Pode ser sim, Fábio, com certeza. Mas a gente vai voltar nisso. Eu acho que tem algumas coisas para falar a respeito disso, mas vamos ouvir a Nilce. Agora está carregando. Aí, oi, abri, agora está ouvindo, né? Sim. Estão ouvindo bem? Sim, sim.
César, eu posso contar uma historinha rápida que também é parecida com essa? Vou tentar lembrar. Sim, pois não. Também é do Chico, né, dos atendimentos dele. Eu não lembro bem, estava olhando rápido aqui no Google, mas não achei o título da história, né? Ela era da sogra que odiava o genro. Alguém já ouviu? Não? Dá para procurar na internet, acham. Também do Chico, não sei em qual livro que está, né? Mas é das histórias do Chico. A sogra foi até Chico, então, reclamar do genro, que todo o tempo do casamento da filha, ela não aceitava o genro. Ela, então, foi reclamar para o Chico que esse genro era a pior das pessoas que a filha poderia ter escolhido. Ele era drogado, né? Viciado em tudo que é coisa errada, era mal educado, grosso, judiava da filha, né? Então, a sogra passou a odiar cada vez mais esse genro. Então, devido a isso, ela foi procurar a ajuda do Chico e perguntar: Chico, por que é que eu tive esse genro tão complicado? Também ela foi e pediu se tinha alguma coisa, alguma reza para o Chico, se tinha alguma ajuda, né, que fizesse com que esse genro saísse da vida da filha dela, né? Mas chegando ao final, resumindo, o Chico pediu ajuda ao seu mentor, passou-lhe, né, os esclarecimentos, fez o passe e tal. Daí ele disse para ela que ela suportasse esse genro, porque durante outras vidas ela havia rejeitado, em outras encarnações, ele fora filho dela, tentou ser filho. Numa das encarnações, ela o abortou, não conseguiu ir até o fim da gestação, abortou, não deixou ele nascer. Daí, numa outra encarnação, ele veio de novo, ela deixou ele nascer, mas dispensou ele logo após o nascimento, abandonou ele na rua. Daí onde foi que ele adquiriu os maus hábitos, né? Por estar sozinho em tanto sofrimento, ele se tornou, então, o que ele veio agora como genro. As sequelas vieram todas com ele. E foi daí o Chico disse: ame, perdoe seu genro e o ame, porque ele é seu filho e foi a única forma que ele encontrou de chegar até você, porque ele te ama. Ele é teu filho. Então, a gente não sabe, né, quem é que vem passar a nossa vida em família, né? Em família vem aqueles piores desafetos. Às vezes, né? Muitas vezes. Eles vêm e a gente vem com eles para nos acertarmos, né? Para nos ajustarmos de algum erro que a gente causou nele, né? Então, na vida toda da gente, não só na família, né? A gente encontra afetos e desafetos de outras vidas. Mas na família é onde sim estávamos com mais problemas. Perfeito, Nilce. Obrigado. É uma história que tem, né, ligação exatamente com essa que nós estamos falando, né? A gente tem que tomar muito cuidado na interpretação das coisas, né? O espiritismo, a gente nunca pode, por exemplo, nesse caso, né, você tem um genro, né, que não foi ela que educou. Mas muitas vezes a gente tem filhos que a gente não educa, e a gente acha que é normal eles serem mal educados e acha que é karma. Né? Não, não é karma, você é karma sim, que é karma dessa encarnação. Né? Karma quer dizer lei de ação e reação, você fez, vai acontecer, né? Você disparou um processo, o processo está em andamento e vai te alcançar. Então, tem coisas do nosso passado que a gente não tem a menor ideia, né? Então, qual que é a lógica? É fazer o melhor que a gente pode, né? Por todo mundo. Evitar sentimentos de antipatia. Por exemplo, eu não posso evitar de gostar de uma pessoa ou de desgostar de uma pessoa, mas cultivar o desgostar é uma escolha. Então, eu posso começar a envenenar a relação com a pessoa porque eu começo a cultivar o desgostar. Ah, que pessoa chata, que mal educado, que grosso,
E aí eu começo a botar carga naquilo, né? Isso que a gente tem que tomar cuidado, porque nós não conhecemos, nós não sabemos quem são as pessoas, de onde elas vêm, por que entraram na nossa vida, né? Então, o que nós temos que fazer é ter uma atitude, né, de eu vou fazer o melhor, eu vou evitar cultivar esse tipo de sentimento rancoroso, né? Não ter sentimentos por capricho, né? Às vezes a gente está simplesmente sendo caprichoso, a gente está simplesmente... a Giovana está cuidando aqui da tomada, porque ela está preocupada aqui, mas está vendo? Já está dando Agora sinal foi. que está carregando. A gente está com a impressão que a bateria está terminando. Ela até foi ligar lá no outro, porque se cair, a gente entra pelo outro lá. Mas, voltando ao que a gente estava falando, vejam, né, esse homem que foi até o Chico era um capricho, ou essa mulher que a Neuci falou, era um capricho, né? Eu quero as coisas do meu jeito, eu quero... Agora, o genro, talvez, se ela tivesse uma atitude diferente, ela poderia tê-lo educado, né? Por exemplo, nós não estamos falando aqui que ela tem que aceitar ele agredir a filha. De jeito nenhum, né? Não existe esse karma, né? Agora, a gente tem que corrigir o que está errado, tem que lutar para fazer o que é certo, tem que melhorar as coisas ao nosso lado. Nós não podemos usar como espírita a desculpa do karma para ser preguiçoso e não fazer aquilo que a gente tem que fazer. E muito espírita por aí está fazendo isso, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um marido, né, que bebe e bate nos filhos e ela diz, ai, meu karma. Não é seu karma, você que não está tomando a atitude que tem que tomar. Né? Então, a gente tem, muitas vezes, ações que têm que ser levadas a efeito e que nós não queremos, porque é difícil, dá trabalho, né? E a gente, muitas vezes, conhece a doutrina e começa a usá-la como desculpa. Então, há situações que a gente não pode mudar, né? Agora, nunca por capricho, nunca por razões erradas, né? Esse homem não estava preocupado com o bem-estar da filha dele. Ele não se preocupou em saber se moço é bom, né? Ele está trabalhando, ele tem perspectiva de vida, ele é alguém que está construindo, né, um futuro, minha filha vai estar bem com ele, ou é alguém que vai atrasar a vida dele? Ele tinha direito de opinar e de saber isso. Como nós temos como pai, de dizer aos nossos filhos, eu acho que essa pessoa é boa para você, eu acho que essa pessoa não é boa para você. Né? Mas ele não queria isso, né? O capricho dele era para quem ele ia deixar o dinheiro dele. Né, ao ponto que manda matar o moço. Né? Olha a loucura da pessoa. Né? Então, ele foi até o Chico, ele não queria ouvir o Chico. Ele queria que o Chico desse um jeito nas coisas, do jeito que ele queria. Como o Chico não deu, ele virou as costas e foi fazer aquilo que ele achava que devia fazer. Né? Construiu para si mesmo um karma, né? Porque, como a vida é, né? Como o avô, ele não pode evitar amar o neto, né? Entregar tudo para o neto, né? E o neto não quer saber dele, porque era exatamente o menino que voltou, né? Então, o Sebastião e a Yuri levantaram a mão e depois acho que a Débora aqui abaixou. Não sei se ela vai... Então vai, Yuri, depois a Débora vem. Eu estava pensando como quando tem situações assim problemáticas entre duas pessoas, assim, situações fortes, não? E, sobretudo neste mundo assim de expiações e provas, com certeza nós estamos expostos a situações que podemos harmonizar, não? Essas situações do passado, não? Então, eu fico pensando como Deus é bom que deixou a esse homem, a esse pai, de poder escolher o amor, ponendo na equação como sua filha, que ele amava, ele deu essa chance dele poder crescer dessa situação e harmonizar essa situação, de deixar isso de lado por el amor de sua filha, mas ele não pudo vencer isso nele, não, esses sentimentos.
E como o dinheiro, finalmente, ele encontrou o caminho até a pessoa que tenha que ir, mas esse pai perdeu uma oportunidade incrível de crescer. E é como Deus lhe deu todo para que ele possa crescer e possa fazer o bem, escolher o bom caminho na situação, mas como ele não conseguiu. Isso é o que eu vi assim, um pouco nessa situação. Fechado. Estava fechado, né? Desculpa. Ele poderia ter feito outras escolhas, né, Sebastião? Yuri? Estava pensando, não, quando eu vi o título do estudo Karma, muitas vezes a gente, quando escuta a palavra karma, pensa automaticamente em algo negativo, mas a karma é simplesmente o resultado do que praticamos, não? Então, como o sogro que não gostava esse rapaz, finalmente o rapaz, o menino não gostava do sogro, não? Então, o karma, não? Como a providência divina nos dá a oportunidade de resgatar, seguramente com essa ação do sogro, ele adquiriu um compromisso, não? Com esse rapaz, então ele teve a oportunidade de resgatar esse compromisso, essa ação, não? Esse karma. E quando você disse que nós não podemos utilizar o karma como pretexto, como excusa, né? Se a gente utiliza isso como excusa é porque não entendeu a doutrina espírita, não? A doutrina nos diz que nada é um determinismo, não? Tudo pode cambiar. Eu me lembro sempre da Giovanna, que ela diz que utiliza essa frase, não? Que o amor cobre uma multidão do pecados. Então, nós sabemos que uma pequena cambio de consciência, uma pequena ação nobre, pode mudar esse nosso karma. Então, como é importante entender essa parte, como você diz, não a confusão. Isso. Maravilha, Yuri. É isso mesmo, né? A gente não... O karma, ele tem... Nós não podemos mais controlar, por exemplo, o que foi feito, mas nós podemos controlar, né, o processo que vem depois. Né? Então, eu fiz algo errado, eu posso deixar aquilo correr e aquilo vai se complicando, ou eu posso correr lá e falar, olha, eu errei aqui, me perdoem, nós precisamos corrigir isso. E imediatamente você começa uma nova ação que vai estabelecer um novo ciclo de reações. Então, é interessante que nós estamos agindo o tempo todo. E tem coisas que nos acontecem, mas nós, inclusive, escolhemos como reagimos ao que acontece. Então, e às vezes é mais importante isso do que a própria coisa que aconteceu. Às vezes, o que a vida quer saber de nós é como é que ele reage agora. Como é que ele reage agora diante daquela circunstância, que no passado ele não soube aproveitar, né? Como o Sebastião falou, ele perdeu uma chance ótima de crescer, de melhorar, né? Mas ele não aproveitou. Nilce? César, mas como a divina providência não nos deixa lembrar do que fizemos, como no caso desse avô, que não sabe que esse seu neto era ele, né? Que era o rapaz, Deus não permite que a gente lembre, né, e saiba de tudo. Sim, e isso tem, esse E o que lado muito bom. mas o que muito acontece é que daí se o neto cresce odiando ele, às vezes vai se durante o tempo criando ainda uma birra um do outro, né? E não se ajusta. Se a pessoa não é instruída, não entende da doutrina, como a gente agora já está entendendo, né? A gente já não revida um parente que provoca a gente, né? Que não quer que a gente faça uma coisa de um jeito e ele quer daquele jeito, daí se a gente não aceita, dá confusão, dá bate-boca, né?
Então, a gente já entende que, opa, melhor silenciar, não discutir e deixar para lá, pode ser um desafeto de outra vida. Se não é dessa, não me lembro, é de outra. Então, muitos não acontece, né, isso. Sim. Como que... Né, vai criando mais um problema para a próxima encarnação ou para a próxima geração, né? Sim, e nós temos nesse caso, né, aí eu acho que vem a importância, primeiro, da gente ter conhecimento, né, porque afetos e desafetos que entram na nossa vida têm um porquê, e é o que eu dizia agora, né, às vezes é mais importante a forma como nós vamos reagir ao que nós sentimos, por exemplo, essa questão do avô, né, isso que a Neuci falou provavelmente vai acontecer. Ele vai crescer tendo uma desconfiança, né, um distanciamento do avô, e isso vai magoar o avô provavelmente vai querer coisas para ele que ele não vai querer, então, né, eu quero que você vá fazer administração para administrar os meus bens, e ele quer ser jornalista, o menino, né, para denunciar as injustiças do mundo, né? Aí começam aqueles conflitos, aí ele vai querer controlar o filho como controlar o neto como queria controlar a filha, né? Então a gente vê que a pessoa, se não aprender, vai ter que sofrer, né? Agora, se ele mudar, se ele falar, não, eu não posso mais fazer isso, né? Eu vou respeitá-lo, eu vou procurar mudar a minha abordagem com ele, eu vou começar a ouvi-lo, né? Eu vou começar a mostrar que ele é bem-vindo, né? Mas há antipatias que vão durar toda uma vida e que nós não podemos fazer muita coisa se não tomar cuidado para não piorá-las, né? Isso que a Neuci falou. Então, tomar aquele cuidado de dizer, bom, essa pessoa não gosta de mim, está dentro da minha família, eu não posso fazer nada, eu tento e às vezes não funciona, né? Então, a gente tem que tomar uma atitude de recuo, né? De exigir respeito, e muitas vezes o que a providência está querendo de nós não é que nós amemos, porque isso ainda não dá, mas que nós respeitemos um ao outro, né? Esse seria o primeiro passo. Oi, Débora. Eu vou tentar falar rápido, que minha bateria está quase acabando e meu carregador não está funcionando. Mas você acabou, na verdade, de tocar no assunto que eu queria falar, do amar, que eu não tenho maturidade ainda para conseguir amar uma pessoa que faria mal à minha filha, por exemplo. Eu sei que talvez seja uma coisa que eu precise trabalhar, quem sabe um dia isso venha, mas eu não consigo imaginar eu dando ouvidos para uma pessoa que traz esse mal a alguém que eu ame muito. Então, isso me traz um pouco de medo de, assim, sou eu que não quero evoluir, não quero... assim, é uma trava que eu tenho, eu não sei como que vocês fazem, mas é difícil imaginar isso. Você vai ter que evoluir, assim, não é fácil ser como nós. Ok. Nós não somos tão evoluídos assim, igual o Chico. Não, mas a questão aí, né, Débora, realmente não é fácil. E nós não conhecemos a natureza de tudo, né? Por exemplo, às vezes você é mãe da tua filha, não é para aceitar fulano ou beltrano, é justamente para identificar o mal que pode alcançá-la e dizer para ela, filha, eu estou aqui para te avisar que isso pode ser mal. Né? Então, às vezes é essa função que a vida está esperando de nós. Né? E não acolher qualquer um que apareça na frente da vida da tua filha e dizer, bom, seja bem-vindo, é o karma. Não é o karma, não. Né? Às vezes a gente tem que prevenir, porque o que é o karma na nossa vida? Vão aparecer pessoas na vida dos nossos filhos ou nas nossas vidas, e essas pessoas podem ser pessoas que nos levam para cima, que nos melhoram, que vão nos fazer crescer, ou podem ser pessoas que nos levam para baixo, para o que há de pior em nós. Agora, você como pai, como mãe, como amigo, né, você não vai dizer para a pessoa, olha, toma cuidado, essa pessoa não é o melhor para você. Agora, você quer embarcar nisso? Vai com Deus, eu estou te avisando que não é o melhor para você. Eu estou aqui para te ajudar, para te amparar, mas isso vai te trazer problemas.
né? Então, a gente tem essa responsabilidade como pai, como mãe, principalmente. E nem eu estou pronto para amar alguém que faça mal aos meus filhos, né? Mas se essa pessoa entrar na nossa vida, eu tenho que respeitá-la, desde que ela me respeite, né? Então, a Sim. gente já vive numa sociedade em que o respeito mútuo é uma coisa muito simples e exigível, né? Então, assim, os amigos dos meus filhos vêm na minha casa, eles têm aqui uma cultura meio diferente, né? O filho vive meio que independente dentro da própria casa. Eu falei, dentro da minha, não. Na hora que passar daquela porta, tem que me dizer bonjour, monsieur, né? Porque essa casa tem, né, tem pai e mãe. E quando passar daquela porta, eles têm que saber que tem pai e mãe, e vocês ensinem eles antes de entrar. Meu pai e minha mãe, vocês têm que entrar e cumprimentá-los. Não é porque já na primeira, segunda vez, o sujeito entra, passa por nós, sobe, vai bater papo. Peraí, que história é essa? Você está dentro da minha casa, né? Eu falo, vocês não fazem isso na casa dos outros, não, né? Não, pai, de jeito nenhum. Foi ótimo, né? Então, por que vocês deixam que eles façam aqui? Se você não explicar para o teu amigo, eu explico. A hora que ele entrar, eu falo, você não tem educação? Né? Então, você entra na minha casa, você não me diz bonjour, né? Você não me diz bom dia. Então, a gente tem que educar, né? E isso é o nosso papel. Agora, a um certo momento, as pessoas vão fazer escolhas, né? E desde que hajam os limites da civilidade, por isso que eu disse, nós não precisamos amar. Né? Às vezes vai entrar na vida da nossa filha, do nosso filho, uma pessoa que nós não vamos amar, mas respeitar é essencial, né? Que a gente respeite, para que isso um dia possa virar afeto, né? E que esse afeto possa se transformar, talvez, em carinho, né? A gente nunca sabe. César, uma virtude que eu aprendi na doutrina e sempre lembro dela nessa situação é a indulgência, né? Com certeza, né? Porque se a gente pratica a indulgência, a gente vê que o outro tem defeitos e que nós temos também, e que a gente tem que primeiramente perdoá-lo, daí procurar também a virtude dele, nesse que nos magoa, nos chateia. A gente achar as virtudes dele, parece assim que aquele problema vai se reduzindo, né? E a gente automaticamente vai ajudando ele, esse outro que a gente não se entende, a gente vai ajudando com que ele evolua também. Tem que ir ensinando ele, né? Como você falou, tem que ir ensinando devagarinho, automaticamente, se a gente não revida, ele já vai vendo, então, opa, tem que parar de provocar, né? Não está funcionando, o mal que eu faço para ela não está entrando nela. Então, ele vai parando, automaticamente vai parando. E a outra coisa é orar por ele. Orar e pedir perdão em silêncio, pelo mal que a gente causou, mesmo que não lembre. Se lembrar, melhor ainda. Perfeito. Mas se não lembra, é de outra vida, então pedir perdão, né? Perdão, se não consegue amar também. Quem sabe um dia vai começar a amar também, né? Sem dúvida. Obrigada. É isso mesmo, né? É isso que a gente tem que fazer, a indulgência, né? Reconhecer que nós temos erros também. E como a Débora falou, né? Essa admiração que tem, né? Que a gente tem pelo mecanismo, né? Eu acho muito bonito isso, porque Deus vai colocar as pessoas, né? E às vezes você, se tivesse a opção, você diria, não, na minha família não vou nascer com esse fulano, não quero ser irmão dele, não quero, vai ser meu tio, né? Não, né? E a gente preferiria que não, mas Deus coloca, porque se ali você não tem escapatória, né? Porque senão aquele problema vai ficar sempre sendo um problema. Como é que você vai pedir perdão, né, a alguém que você fez mal, se essa pessoa não entrar na sua vida de algum modo? E é por isso que quando a gente tem famílias harmônicas, a gente tem, né, que agradecer muito a Deus, porque é uma bênção, né? Agora, ninguém entra na nossa vida sem razão. Às vezes, aquela pessoa que hoje é tão difícil para nós foi alguém que a gente fez um maior esforço para levar para o caminho do erro, né? Lutou, convenceu, né? A gente vê lá no livro Mensageiros, né?
se eu não me engano, não, acho que não é no Mensageiros, eu vou lembrar o nome, aquela moça, né, que está o pai e ela, né, são os dois melhores da casa, e os irmãos todos problemáticos, todos difíceis, né, e aí o mentor explica para o André Luiz, né, esse pai foi um chefe de bando, né, de bandidos, e ele convenceu esses 3 moços a entrarem no bando, né, a assumirem a vida criminal. Ele fez o maior esforço para conduzi-los ao caminho do erro, da bandidagem, e agora está aí com os 3. Então, nós não sabemos o que é o processo, tudo que a gente pode fazer é dizer. E notem, eu estou dando esse exemplo porque normalmente é uma coisa má que nós fizemos, mas nada impede que você seja uma pessoa que tenha reencarnado, às vezes, para ajudar aqueles espíritos. Quem pode garantir que a pessoa que está ali não seja um trabalhador do bem, uma alma caridosa que disse, eu vou nascer para receber esses espíritos e ajudá-los? Nós não sabemos. É porque, em geral, nós fizemos besteira no passado. E ela volta para nós hoje. Mas ninguém, né? Às vezes, aquela pessoa difícil na nossa vida não está por acaso. E, às vezes, não é karma do passado, gente. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem coisa que está ligado à nossa psicologia. Por exemplo, se você tem síndrome de Amélia, você vai achar alguém que gosta de bater. Você gosta de apanhar, você vai achar alguém que gosta de bater. Isso não tem nada a ver com o karma do passado. É simplesmente a sua atitude psicológica hoje, que é uma atitude passiva, de ausência de combate. E aí você encontra pessoas na vida que te tratam sempre como se você fosse um saco de pancada. Aí você vai sair daqui e vai falar, o César falou que eu tenho que ser brigão. Não. Você tem que ser firme. Eu lembro que cada exemplo que vem na cabeça da gente, né? Eu lembro de uma menina que me perturbava muito na 5ª série, porque eu tinha lá um namorico com a irmã dela e ela não gostava. Você veja, né? Eu era o obsessor da família. E ela não gostava de jeito nenhum. E um dia eu perdi a paciência e dei meio que um tapa. Moleque de vila, né? E o óculos caiu, né? E ela saiu e foi correndo para a diretoria, né? E a diretora era um general, a mulher, sim, lembra da Salma Mugaiá, Vera? A mulher era um general, ela era, sim, os corredores da escola não tinha um mosquito, nem os mosquitos andavam no corredor da escola, porque nem voavam, né? Mosquito não anda. E aí eu me preparei, né? Falei, lá vem chumbo, mas eu estava muito pé da vida com aquela moça, né? Ela me atormentava a semana inteira, né? E aí ela entrou na classe, ela falou, de pé. Eu levantei, fiquei de pé, ela começou a falar comigo, eu encarei ela. E fiquei olhando nos olhos dela. Não com desafio, não com desrespeito, mas eu disse, dentro de mim eu dizia, a hora que a senhora parar de falar e me perguntar, eu explico. Mas eu tinha uma razão para fazer isso, né? Então, é assim, eu lembro disso porque se ela entrasse e eu fizesse, acabou, né? Vem pancada. Então, às vezes a gente está apanhando porque tem uma psicologia de gente coitadinha. Às vezes a vida nos maltrata porque a gente se deixa maltratar, não é karma do passado. Então, tem gente que no emprego, né? Tem lá o sujeito começa... O sujeito vem te atormentar, você olha bem na cara dele e fala, o que é, rapaz? Né? Não tem amor à vida? Então, assim, o cara vai, opa, peraí, né? Esse deve ser um maluco. E às vezes a gente tem que ser maluco.
né? Mesmo que não seja, fazer de conta que é, porque a pessoa vai dizer, opa, peraí, né? Com isso eu não posso mexer. E às vezes a gente tem que ter paciência, né? Porque está lidando com uma pessoa perturbada, porque é alguém que vai passar pela nossa vida e vai sair logo, ele não precisa brigar com ela. Às vezes o melhor é ter paciência, ter calma, né? Agora, isso é uma coisa, né? Ter paciência, ter calma, sempre a gente tem que ter isso. Mas ter firmeza também é necessário. E a firmeza não é violência, a firmeza é ser firme. É na tua postura, no teu olhar, você dizer, não venha para cima de mim, porque eu sei me segurar aqui, eu sei me defender. Né? Então, e as pessoas abusivas, elas sentem os fracos. Né? Os abusivos sentem os fracos. Então, assim, tem gente que vai entrar na nossa vida e nós temos que ter firmeza. E tem outros que o processo, às vezes, é por carinho, educação, né? A gente tem que ter esse bom senso, né? Mas vamos abrir, temos ainda tempo para mais comentários. Sim, Daniel. Eu estava pensando, mas sobre como a gente, quando, por exemplo, um gesto de egoísmo em algum momento da sua vida pode te prender ao passado, né? Em vez de você, ter tido aquele gesto que poderia fazer você uma pessoa melhor e liberar energias para o futuro, né? Não, você se você num gesto ali que imperceptível, talvez pro pai, a gente a gente não faz ideia quando que a gente está se prendendo, né? Isso foi o mais que me chamou a atenção nessa história, que às vezes é que aqui a gente tem um exemplo muito marcante, né? Que a filha querendo casar com o filho, mas assim, quantos momentos do dia a dia que a gente, sem perceber, no gesto de egoísmo, a gente tá cometendo o mesmo erro, né? E isso é muito interessante, da gente ficar atento, se policiar em relação a justamente isso, esses pequenos tropeços aí que a gente não faz ideia do que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Exato, Daniel. E essa responsabilidade, né, que a doutrina vai nos dando é muito interessante, né, porque a gente começa a pensar. Por isso que, às vezes, a nossa ação é importante e a nossa reação também é importante. Então, às vezes, Kerber chuta... Ah, Daniel, desculpa, pode depois eu falo. Não, você falou uma coisa muito assim, quando você tem uma atitude boa, outras atitudes boas e melhores virão, né? Então, se o pai tivesse respeitado de alguma forma, aquilo no futuro poderia virar uma afeição, né? Poderia virar afeto, mas quando um egoísmo não vai gerar coisa boa, nunca, piores até, né? E de fato, a gente caminha num campo minado, né? Depois que a gente começa a ficar atento com essas coisas, a gente vê, nossa, o que eu faço agora? A gente nem quer andar direito, porque vou pisar aqui, vai vir uma bomba. É melhor pensar, né? Porque senão... Xana. Oi, Xana. Oi, gente, boa noite. Só querendo completar um pouco do que a Daniel falou, o que me fez pensar é a difícil arte da resignação, que é difícil a gente abrir mão de certas coisas, né? E aí, às vezes, a gente insiste, e aí, nesse momento, que o pior acontece, né? Então, tem aquele ditado que fala assim, cuidado com aquilo que desejas, né? E é esse sempre o maior perigo, né?
Quando a gente deseja muito uma coisa, insiste muito numa coisa, faz de tudo para que aquilo ali aconteça daquele jeito, daquela forma, e aí que a gente perde o controle, porque não está no nosso controle, na verdade, né? Não está nas nossas mãos. Então, foi essa reflexão, e só para poder contar um exemplo, que você estava falando um pouco da menina lá da escola dele, mas me veio um exemplo, assim, não é um bom exemplo, mas é um exemplo que vale a pena contar, de uma situação que eu vivia quando eu estava no Brasil. Eu estava no ponto de ônibus, esperando, foi um período de greve, né, eu sou de Salvador, e um período de greve, e eu estava esperando o carro da empresa passar para pegar, né, os empregados que não tinham ônibus, né. E aí, eu senti toda a situação que ia acontecer, eu sabia o que ia acontecer. O rapaz, um senhor, sentou do meu lado, eu falei, rapaz, esse cara vai me assaltar. Esse homem vai me assaltar. Dito certo, ele encostou do meu lado, esperou uma pessoa sair, sentou do meu lado, virou para mim e falou assim, eu estava no celular, porque a empresa o tempo todo ligando, né? Ele falou assim, passa o celular. E aí eu falei assim, e agora? O que eu faço, Jesus? E aí eu peguei o celular que estava bem na beiradinha da bolsa e comecei a empurrar, que celular? E falando forte, né, para que as outras pessoas que estavam no ponto começassem a ouvir, que celular? Você viu o celular aqui? Deu uma de louca. E aí por isso que eu lembrei do exemplo que o César falou assim, de dar uma de louca de vez em quando. Não é um bom exemplo, gente, mas eu dei uma de louca nesse dia. E nessa que eu dei uma de louca, eu realmente falei, que celular? Eu comecei a gritar, ele, eu sei que você tá com o celular, eu tô aqui armado, não sei o quê. Eu falei, aí eu dei, a minha de louca foi assim, você tá achando o quê? Que é só você que tem problema nesse mundo? Você tá achando que eu não tenho dificuldade também? Eu também tenho dificuldade. Isso eu comecei a falar alto, gritar, as pessoas começaram a se mexer. Eu sei que esse homem levantou, me pediu desculpas, comprou uma água para mim, me deu uma água, ainda falou assim, você é uma boa pessoa, viu? Se cuide, e foi embora. Então, eu achei que era um exemplo que valia a pena contar, porque realmente nem eu acredito que isso aconteceu. Você livrou Atitude, ele né? de um... Você livrou ele de um karma pesado, viu? E às vezes ele estava começando a carreira e resolveu repensar. Mas você vê, a atitude, né? Não, a gente não pode ser temerário, né? E se colocar em perigo, mas às vezes tem coisas na vida que são tão simples, né? E às vezes o nosso dever não é apanhar, mas se posicionar e falar, não, peraí, que história é essa, né? Vamos corrigir esse erro. Uma mulher que está sendo agredida, um rapaz que está, uma criança que está sofrendo, né? A gente às vezes tem que se posicionar e proteger, né? E denunciar. Então, são situações, são deveres, né? Que a gente tem que saber se colocar. Mas a atitude é muito importante, né? A gente tem que saber, não é arrogância, não é ser metido a besta, é você, né? Às vezes falar, não, né? Peraí, calma lá. Né? E às vezes as pessoas, né? Não se... É interessante isso, né? Muito bonito quando você vê, assim, aquela mulher que sempre, né? Levou pancada dos filhos, do marido, né? E um dia um deles fala uma coisa e ela olha, mas só no olhar eles falam, epa, coisa mudou. Né? Não precisa muito. Né? Então é assim, chega o dia, né, que a pessoa fala, né, o filho que, né, escuta aqui, pirralho, você está vivo porque eu te gerei, carreguei você 9 meses, eu não sou perfeita, eu não sou o pai, né, eu não sou perfeito, mas você está aqui é porque eu aguentei, eu trabalhei, eu lutei, né, não, você, né, respeito quando fala comigo. Agora a gente tem que saber, né, se posicionar. Quantas mães por aí, né, sendo tratada como, né, uma qualquer dentro de casa e às vezes a gente se deixa tratar assim por culpa, né, por medo, eu tenho tanto medo de perder meus filhos, eu tenho tanto medo porque eu fiz tanta coisa que não devia ter feito, poderia ter sido melhor, né? Todos nós temos culpas, dificuldades, né? Mas isso não autoriza ninguém a nos tratar com desrespeito. Né? Ninguém. Então, a gente não precisa de violência, não precisa gritar. É gozado isso, é energético.
é energético. Né? Por isso que você comunica isso pelo olhar, pela atitude. Né? Então, assim, você é patrão numa empresa, você é chefe de um departamento. Chefe tem hora que não é para ser bonzinho. Chefe tem que olhar firme, senão você não é respeitado. Ah, eu falei com todo mundo do meu departamento hoje, mas você falou como um cordeirinho ou você falou como quem manda? Você falou como quem estava pedindo ou como quem manda? Quando olharam no teu olho, eles sentiram firmeza ou você estava pedindo licença, por favor? Uma coisa é ser bom, outra é você ser quem diz como vai ser as coisas. Né? Então, atitude, energia. Você não precisa fazer nada às vezes. Né? Então, é energia. Né? Então, a gente... E, ao mesmo tempo, você pode ser bom, você pode ser generoso, educado. Não precisa ser grosso, não precisa sair gritando com ninguém. Né? E, às vezes, as pessoas vão aprendendo a te respeitar. Aquela pessoa é justa. A hora que tem que ser dura, ela é dura. Mas a hora que eu preciso de ajuda, ela não me deixou na mão. Né? Então, agora, é isso que o Daniel falou, né? A gente vai andando, vai pisando de leve na vida, né? Porque a gente não sabe o que está dentro das pessoas, a gente não sabe o que está se passando, né? Então, você é o chefe, um funcionário não está bem, né? Meu amigo, olha, não está bem, isso aqui não está bem feito. Agora, você está com algum problema? Você está precisando de ajuda? Está acontecendo alguma coisa na tua vida? Né? O trabalho a gente dá um jeito, mas e você? Como é que você está? Então, você está sendo justo. Não, está tudo bem, irmão. Se está tudo bem, então não pode continuar assim. Você tem que corrigir isso, porque senão eu vou ter que tomar uma atitude. Então, esse equilíbrio de saber viver com justiça, com bom senso, é muito difícil, né? Não é fácil. Aí é o que o Daniel falou, né? A gente fica até com, né? Você fala, meu Deus, né? Qual o próximo passo? Mas isso é bom, porque no passado a gente simplesmente ia passando por cima, né? E depois eu vejo o que vira. Né? E é aí que a gente se complica e faz karma para tudo quanto é lado. Né? Mas é isso. Nosso tempo está... É por isso a importância do estudo, né, da reflexão, para que a gente vá lapidando e encontrando dentro da gente o melhor caminho diante das situações. Porque em cada situação nós temos diante de nós escolhas, né? E as escolhas trazem consequências. Então, é saber avaliar. E agora, essa avaliação, diante das escolhas e de cada situação, a gente vai aprendendo a fazer boas escolhas com a maturidade. E a maturidade a gente adquire estudando, a gente adquire lendo, discutindo em grupo, né? Porque é importante desenvolver, né, a firmeza, mas também a serenidade. A firmeza no olhar, mas também a doçura, a educação, porque as pessoas não têm que nos respeitar pela dureza que a gente tem, pelo medo diante de nós, mas pelo respeito pela pessoa justa que nós somos, né? Pela pessoa tranquila e serena que nós aprendemos, nós transparecemos. Demonstramos. Então, é o justo equilíbrio das qualidades e das virtudes, porque às vezes a pessoa na posição de chefe, né, de patrão, de pai ou de mãe, passa a ser aquele que machuca, né, aquele que age com desrespeito, mas não é isso, né, é ser firme, mas ser respeitoso, ser tranquilo e ser correto no que diz, porque nas palavras, né, o que você diz com firmeza, mas com retidão. Então, a pessoa aprende a te respeitar pelos dois lados, né, pela justeza nas palavras, na retidão, no equilíbrio, na serenidade.
e no bom caráter, né? Porque, então, tudo isso nós estamos aqui para desenvolver todo esse nosso lado. Esse é o aprendizado de uma vida, né? Porque diante de cada ação, diante de cada atitude, nós estamos lançando sementes para a vida. Então, são as ações. E a gente vai colher os frutos e as flores de acordo com o que a gente lança. Então, às vezes a gente se prepara, né? Isso que eu ia falar, Karl Schutter, ele diz que às vezes a gente se prepara 10 anos de estudo para que, diante de uma situação difícil, a gente saiba como reagir, né? É o teste da nossa vida. Então, é bem complicado, a gente tem que pisar mesmo em ovos, para não fazer mais karmas, a gente já tem que nos desfazermos dos karmas feitos já do passado, bons, né? E fazermos agora os bons karmas, né? Oi, Glaucio. Oi, boa noite. Uma coisa também interessante, né, que o César falou, é que, assim, às vezes tem coisas que realmente não são karmas, né? Eu acredito que tem muita coisa que a gente atrai, né? Na energia que a gente está vibrando, assim, né? Por exemplo, às vezes você atrai uma pessoa, um exemplo, né? Uma moça que está vibrando numa energia, tipo de... ninguém me quer, ninguém me ama, sabe assim? Tipo, tá sempre... depreciando. Se depreciando. E aí, de repente, aparece uma pessoa que, às vezes, na verdade, é um karma para ele, né? Assim, dele ser uma pessoa aproveitadora, que engana, que trai, que tá ali só para se aproveitar daquela situação. Que eu acho que acontece isso também. Às vezes não é o karma da pessoa, mas ela acaba atraindo aquele tipo de gente, né? Assim, pela vibração dela, né? Então, eu acredito bastante nisso, que a gente tem que tomar realmente muito cuidado, justamente para não cair nesse negócio do... Ai, coitadinha de mim, é meu karma. Não, não é seu karma. Você que precisa vibrar um pouco mais alto, orar, enfim, né? Para ficar longe disso, né? De certa forma, né, Glaucia, é o karma, sim, porque o karma é imediato, né? As crenças que você tem sobre si, ela atraiu aquilo como resultado da ação de pensar e desejar e sentir daquele jeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas crenças, com as coisas que estão introjetadas na gente, que vêm da infância, né? Nesse aspecto, né, o trabalho da psicologia pode nos ajudar muito. Porque há crenças que nós temos, né? Um amigo, um pai que às vezes falou, você é feio, você não serve para nada, mas aquela pessoa tinha um peso de autoridade na nossa vida, né? E aquilo nos marca, e a gente cresce acreditando, né? Eu realmente não sou nada, não mereço ser feliz. Né? Então, assim, mas por que que aquela voz daquela pessoa teve tanto peso? Né? Às vezes isso tem a ver com a relação dos dois já do passado. Então, o mecanismo da vida é complexo, mas, ao mesmo tempo, quando você entende como ele funciona, você começa a falar, bom, eu vou fazer bons karmas. Né? Agir com generosidade, fazer o melhor que a gente pode, né? Fazer um esforço, tentar olhar para as pessoas com um pouco de indulgência, né? de respeito, trabalhar o nosso amor próprio. Eu não preciso me impor, machucar, mas eu tenho que ser respeitado, porque respeito é o limite, né? Respeito é o limite, não existe amor se não existe respeito. Por isso que quando a gente se nega a educar os filhos, a gente está correndo o risco de não ser amado por eles, né? Porque eles vão perder o respeito. César, esse negócio do karma imediato seria, por exemplo, o que você falou, que agora eu fiquei pensando... Agora você bugou aqui meu cérebro. Que nem, por exemplo, vai nesse caso, às vezes a pessoa tem um karma, sei lá, com a mãe, que sempre falou, você é feia, você, enfim, sempre depreciou a filha cresceu com aquilo, e aí, de repente, aparece essa pessoa se aproveitando daquela situação. Mas, às vezes, o karma não é dela com aquela pessoa, porque, às vezes, aquela pessoa vem, faz ela sofrer e vai embora, sabe? Isso daí seria o karma imediato?
Não. Karma imediato que eu disse imediato não é bem o termo, né? É um karma dessa vida, por exemplo. Porque, por exemplo, a má relação que essa moça tem com a mãe, isso não é imediato. Isso está ligado a vidas passadas. Sim. Né? Podem ser duas mulheres que eram inimigas do passado. Né? É a filha que volta e foi esposa do pai dela hoje, mas a mulher a vê, né? Ela ama a filha, ao mesmo tempo a vê como uma ameaça, porque é a pessoa do passado. E algumas pessoas sabem lidar com isso, entendem isso, e outros não. Né? Como a Neuci falou, tem gente que não tem conhecimento, e aquela relação vai se envenenar. Né? Minha mãe não me compreende, ela só me deprecia, aí acontece. Né? Agora, a pessoa pode ter uma psicologia rebelde, dizer, eu estou pouco me lixando para minha mãe, o que ela fala não importa, e tem outro que pode ter uma psicologia mais passiva e introjetar aquilo. Sim. E aí, aquela crença introjetada vai guiar aquilo que você vai atrair para você na vida. E que muitas vezes não precisaria atrair se você não tivesse aquela crença. Então, nesse sentido, é um karma que vai vir para você, mas porque você cultivou uma energia que vai atrair um tipo de pessoa. Tá. Né? Então, você é responsável por essa energia. A gente é responsável pela energia que nós geramos. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo, mas o amor a ti mesmo está implícito aí. Uhum. Eu não posso amar o próximo e a Deus se eu não amo a mim mesmo. Aliás, o limite deste amor está implícito no amor a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas não está ligado ao próximo, mas ao próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar mais alguém do que eu me amo. O limite, a dimensão do meu amor, se eu me amo no sentido não egoísta, no sentido nobre do amor. Sim. Eu sou um filho de Deus, eu mereço o respeito. Como é que eu posso não tratar o outro desse jeito? Uhum. Agora, se eu me acho um coitadinho, uma vítima da vida, um saco de pancada, eu vou atrair pessoas que vão me tratar assim. Vai ser o chefe, vai ser o namorado, vai ser os amigos. Você é o saco de pancada dos amigos. Então, a gente tem que... É o que a Giovana falou, desenvolver firmeza com doçura. Uhum. Coragem, mas com bom senso. Porque não há lugar na vida para ingênuos. Nós não viemos aqui para guardar. Jesus disse, sede manso como as pombas e vigilantes como as serpentes. Então, você tem que desenvolver a capacidade de amar, de respeitar, mas você tem que saber com quem você está lidando, porque o mundo tem pessoas más. Uhum. Então, a gente não pode ser invigilante, mas eu não preciso ser agressivo, eu não preciso machucar ninguém. E, às vezes, a gente cai em armadilhas, escorrega, porque você não pode ver tudo, olhar tudo. Então, a gente tem que ter a humildade de dizer, bom, não sabia, não imaginava que essa pessoa era assim, agora aprendi. E aceito, que tenho que melhorar a minha atenção com as coisas. Porque isso é uma coisa bem frequente, né? Assim, a gente vê muitas pessoas, caindo nesse... Mas você vê, a gente vai aprendendo. Você fala, ok, o que foi que eu não vi? Tinha sinais? Tinha. A pessoa me deu sinal naquele dia, eu não percebi, ou eu não quis ver. Às vezes a gente quer tanto ter um amigo, que não vê aquilo que está na cara. Então, mas é o processo da vida. A gente vai ter que aprender a crescer. Mas esse crescimento não pode se isolar do amor, porque senão você pode virar uma pessoa amarga, triste, que desconfia de todo mundo, que não é capaz de ser generoso. Então, o Chico Xavier era um amor de pessoa, mas quem conviveu com ele disse que era de uma firmeza extraordinária, mas que ele falou, o Chico era a única pessoa que dizia não para as pessoas, e a pessoa agradecia, feliz no final. Obrigado, Chico, obrigado, Chico. Ele falava não de um jeito
né, que às vezes era o não mais redondo do mundo, mas a pessoa agradecia, porque ele falava com amor, aquele não, né, que a pessoa não se sentia ofendida, não se sentia machucada, né? E às vezes o nosso não, por um olhar, né, por um gesto, é um não carregado de desprezo, de ofensa, né? Mas nós estamos aprendendo, né? Então a gente tem que ter também esse amor por nós mesmos, como filhos de Deus, que ainda estamos aprendendo. A gente já está tomando esse cuidado de não ferir as pessoas, de pensar no que faz, né? De não ir pisando nos outros porque a gente quer alguma coisa, né? Quantas pessoas que são manipuladoras, né? Querem manipular a vida da família, dos empregados, dos amigos. A gente já está saindo desses esquemas perversos. A gente quer viver bem, quer ser feliz, quer fazer o bem, quer ser respeitado, né? E a gente aceita, né, que tem pessoas na vida, no mundo, que ainda não entenderam isso, mas a gente tem que tomar cuidado, saber ser vigilante. É bonito isso, né, que Jesus diz: sede brandos, mansos como as pombas, mas vigilantes, atentos como as serpentes. Ou seja, não seja bobinho, mas não seja mau. Tem uma história nos livros do André Luiz que também fala da serpente, né? Tem, né? Que acho que a Verdade. serpente atacava todo mundo que passava por ela, né? Não lembro direito. Verdade. Não sei se alguém lembra. Eu acho que eu lembro, se alguém lembra mais, me corrija se eu errar, mas é do Neio Lúcius, né? Ele fala que a serpente, tinha uma serpente num caminho e todo mundo morria de medo ali, né? Porque ela atacava mesmo todo mundo que passava perto da toca dela, né? E, num certo momento, né, as pessoas foram falar com um sábio, né? E ele foi e falou para a cobra, né? Maneira, né? Você está fazendo mal para as pessoas. E ela parou de ameaçar. Como as pessoas viam, né, que ela não mostrava mais os dentes, não fazia barulho, não ficava de pé, começaram a dar paulada nela. Né? Aí foi ela que foi, depois de um tempo, reclamar com o sábio, né? Falou, mas, poxa, você pediu para eu... Não, eu não pedi para você parar, né? Eu falei para você não atacar, mas mostrar os dentes e ficar em prontidão, você tem que fazer, porque senão Se defender. você tem que saber. Se defenda. Exato, então a gente tem que ter bom senso. E, às vezes, a melhor defesa é apanhar. Mas a gente tem que saber qual momento isso pode ser o mais interessante. A gente tem que ser estratégico também nisso. Às vezes, a melhor força é mostrar fraqueza. Porque a pessoa não se sente ameaçada e te deixa em paz. Né? Às vezes, é melhor levar um desaforo para casa e viver em paz. Então, a gente vai amadurecendo, a gente vai querendo viver em paz e não ter razão. Eu não preciso ter razão hoje, eu quero dormir em paz. Então, deixa a pessoa... Ser feliz do que ter razão, né, César? Melhor ter paz do que ter razão. E, às vezes, é isso. Agora, a gente tem que saber esses momentos. É aí que a gente, às vezes, pisa na bola, né? Que a gente não sabe escolher os momentos. O que a Giovana falou, às vezes, é 1 minuto na nossa vida, né? Que a gente se preparou para ele 10 anos. Né? Então, a gente tem que estar muito atento. Tem gente que acha que é só na braveza que resolve os problemas. Não é assim, né? Não é no grito. Não é no grito, não é na revolta, né? É o equilíbrio que a gente está fazendo aqui através do estudo, é descobrindo esses métodos, né? Para que a nossa vida melhore, para que a gente se melhore, né? E às vezes a gente pisa na bola mesmo, erra, escolhe a má estratégia para a situação, né? Às vezes teria sido melhor ser doce, e a gente foi agressivo. Às vezes tem momentos que é melhor ser firme, e a gente, né, foi muito fraco. Mas a gente vai aprendendo, é o processo da vida. O que é importante é você levantar todo dia e falar, Senhor, me mostra, né? Orar, ficar atento e pedir, né? Pedir conselho. E pedir perdão quando erra, né? Exato. A gente pode errar, né? A gente às vezes não sabe agir do jeito certo, acaba errando e... Às vezes, com a melhor das boas intenções, a gente faz erros, né? Eu quis ensinar meu filho, mas fui muito agressivo. Eu quis falar com o meu marido, mas eu acho que eu não usei a boa abordagem, o bom tom.
né? Bom, volta, pede desculpa, fala, olha, né, isso não procede, eu acho que eu exagerei aí, mas eu quero te falar isso, isso e isso. E aí você usa o bom tom. Né? Então, a gente tem que ir aprendendo a lidar com a vida. Não é fácil, né? Faz parte do processo de aprendizado. Mas quem está aqui, né, é porque está acordado para isso. Né? Então, vamos trabalhando que a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Tem muito chão, tem muito aprendizado, tem muito dia, né, que a gente vai falhar, mas faz parte do processo. Né? Crescer é isso. Se fosse fácil, né, todo mundo já estaria lá. Mas tá bom, nosso tempo explodiu, né, já acabou, e vamos tentar, então, finalizar. A Yuri tem condições de fazer a prece, Yuri? Não? O cachorrinho, até minha filha. Ah, tudo bem, então vamos lá. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós agradecemos, Senhor, e não queremos partir com a sensação de que somos ainda alunos inconsequentes. Não, Senhor, nós atendemos ao teu apelo e queremos estudar, praticar, trabalhar esta nova criatura que podemos ser, que temos o direito de ser. Nós carregamos, Mestre, erros, lutas, imperfeições, mas a pedra bruta não pode ser chamada de imperfeita. Ela só precisa do escultor adequado. E nós queremos, Senhor, que o Senhor possa esculpir as nossas vidas, as nossas almas, e que a pedra bruta possa revelar o diamante, que o homem imperfeito possa revelar-se com a capacidade de amar, de perdoar, de cumprir seus deveres. Então, Senhor, nós nos despedimos do nosso estudo de hoje com a alegria daqueles que se submetem ao buril do escultor. Que o Senhor possa esculpir em nós a nova vida, um novo ser. Que o teu amor possa modelar as nossas vidas, Senhor. Ensina-nos a viver, a perdoar a nós mesmos, a amarmos, a continuarmos o caminho. Que o teu amor nos abençoe, Senhor. Nos guarde, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.